Bizarro, absurdo, escatológico. 280 crianças a partir dos 4 anos de idade começaram a fazer procedimentos para mudança de sexo com o seu dinheiro dentro do HC da USP, aqui em São Paulo. É isso que eu vou explicar para você no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Na prática, a USP criou praticamente um laboratório de experimentos humanos em crianças dentro da cidade de São Paulo. É isso que está acontecendo neste exato momento no HC da USP, onde estudantes de medicina começaram a realizar procedimentos para mudança, para transição de sexo em crianças e adolescentes. São 100 crianças de 4 a 12 anos de idade e 180 crianças de 12 a 17 anos de idade. Os procedimentos são listados como bloqueio da puberdade, que é feito através do bombardeio de hormônios nesses jovens. Também há a hormonização cruzada, quando uma pessoa começa a receber hormônios de outro sexo, e a cirurgia de redesignação sexual, onde eles dizem que é construído um órgão sexual aparente com o do sexo oposto, aquele com o qual a criança se identificaria. É isso que está acontecendo dentro do HC da USP, mas antes, dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu percebi que o Gustavo era uma criança trans quando ele tinha 2 anos de idade. Ele sempre rejeitava tudo que era feminino. Eu me sentia não seguro, eu me sentia que eu não tenho pessoas confiáveis, mas eu tinha minha mãe, minha família, que um dia eu sim ia conseguir o que eu queria, e eu consegui. Eu me sentia muito inseguro, sentia que não tinha pessoas confiáveis, mas eu tinha minha mãe, minha família. Disse ao G1 Gustavo Queiroga, de 8 anos. Gustavo Queiroga é o nome, para vocês entenderem, que passou a se identificar, de acordo com a sua nova identidade, uma pessoa que nasceu do sexo feminino, mas que passa pelo procedimento dentro do HC da USP. Mas não para por aí não, olha o que a mãe fala. Eu percebi que o Gustavo era uma criança trans quando ele tinha 2 anos de idade e ele sempre rejeitava tudo que era feminino. Então a mãe falou, olha só, não gosto de boneca, então é menino. Pronto, não é menino. Aí você tem um menino, não gosta de bola. Ah, não, então é menina. Você muda o sexo com 2 anos de idade. Isso é absurdo, isso é perigoso. O que eles estão fazendo são testes humanos em crianças. É isso que está acontecendo agora dentro da USP. Porque, afinal de contas, o processo com hormônios é extremamente perigoso. Isso gera uma mudança na composição genética da pessoa, isso gera uma mudança na forma física, isso pode ter uma série de problemas futuros para os jovens. Não estou aqui falando, nada disso. São crianças, não se trata de homofobia, não se trata de preconceito, de transfobia, do nome que eles quiserem dar, muito pelo contrário. O que nós temos que preservar é a segurança das crianças. Esses procedimentos, eles são irreversíveis. Eles trazem consequências severas para toda a vida dessas pessoas. Será que essa criança de 4 anos de idade tem consciência de como ela se identifica? Porque com 4 anos de idade, a criança ainda está tendo noção do corpo e do espaço. Mas como ela já vai conseguir ter a noção da identidade sexual dela a ponto de ser submetida a um bombardeio de hormônios e um procedimento irreversível? Isso é completamente impensável. Mas essa agenda ideológica da esquerda não está preocupada com a segurança das crianças. A agenda ideológica da esquerda não está preocupada com o futuro dos filhos. Está preocupado exclusivamente de lacrar. Experimenta pegar um desses pais que está submetendo o filho à mudança de sexo com 8, 10 anos e falar, olha, eu acho que o sujeito de 16 anos tem que responder criminalmente pelos seus atos. Ele vai ficar escandalizado, horrorizado, falar que você é um punitivista, que você quer encarcerar os jovens e que eles não têm consciência para arcar com as consequências do próprio ato na esfera criminal. Mas uma criança de 4, 5, 6 anos tem consciência para fazer uma mutação no próprio corpo, simplesmente conter o avanço da puberdade, uma menina atrasar a menstruação, não ter o crescimento dos seios, um garoto não ter o crescimento do pênis, enfim, tudo o que acontece durante a puberdade para simplesmente, porque o pai acreditou. A grande realidade é que esses pais são pessoas que estão impondo à criança a própria esquizofrenia ideológica.
É isso que está acontecendo. Ao invés de haver tratamento para transição de gênero de criança de 4, 5, 10 anos de idade, tem que ter tratamento psiquiátrico para os pais dessa criança, que estão cometendo um crime contra o filho. Vale dizer que aos pais é dado o dever de guarda e tutela sobre a criança. E eu me atrevo a dizer que esses pais merecem perder o pátrio poder. É inaceitável o que estão fazendo, estão atentando contra a saúde dos próprios filhos, colocando os próprios filhos em risco de vida. Afinal de contas, sequer há estudos avançados sobre a segurança desse procedimento para pessoas nessa idade. O que eles estão fazendo é testar em cima das crianças. É isso que está acontecendo agora. E aí eu levantei algumas imagens que eu gostaria de ler para vocês e que fizeram muito sentido para mim. Dá uma olhada. A Jaqueline disse o seguinte: meu filho tem TDAH, TPS precisa de tratamento e quase não tem leis que asseguram e dão suporte a ele. Mas isso é urgente? E vamos concordar, esse é o senso de urgência? Aí a Daniela diz, 2 anos de idade, oi, minha mãe teve um câncer de fígado e não recebe tratamento digno na Santa Casa de São Paulo, mas estão investindo em mudança de sexo no HC da USP, que poderia estar tratando essas pessoas e contribuindo com a saúde pública de São Paulo. Uma pessoa que, Jennifer, disse o seguinte, meu filho foi diagnosticado com espectro autismo e desde o ano passado estamos tentando conseguir benefício, até agora nada. Prioridades, né? Realmente tenho que fazer as palavras da Jennifer. E aqui a Helenice disse, meu irmão teve a retina deslocada, perdeu a visão e não conseguiu tratar. Olha as prioridades. Fernanda disse o seguinte, eu quando criança detestava coisas de menina, boneca, lacinho no cabelo e tal, mas não tem nada a ver com a minha sexualidade. Concordo com a Fernanda. E assim sucessivamente. São apenas algumas opiniões. Imagine você que está na fila esperando atendimento médico. Imagine você que precisa de uma cirurgia. Imagine você que deslocou o seu joelho e precisa fazer uma cirurgia médica para, sei lá, para poder voltar a andar, para poder voltar a trabalhar. Quantas pessoas estão na fila com hérnia? Mas aqui há um departamento exclusivo para mudança de sexo. E olha o nome, Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, antigos, do HC da USP. Isso é inaceitável. Esse ambulatório nada mais passa do que simplesmente um laboratório de experimentos médicos. Essa é a grande realidade. É isso que está acontecendo nesse momento. Não há legislação no país, não há norma, recomendação legal que obrigue a haver esse tipo de tratamento. Na verdade, não haveria como haver, porque tudo isso é experimental. Então, naturalmente, isso é inaceitável. Só que eu sou vereador de São Paulo. Eu não vou fazer um vídeo para vocês, expor tudo isso e simplesmente falar, olha que absurdo, encerrar o vídeo. Não. Não dá para ficar calado diante disso. Isso é um crime contra as crianças. Isso é um crime contra a saúde pública acontecendo com recursos públicos na cidade de São Paulo. Então, nada mais urgente do que instalar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito dentro da Câmara de São Paulo para investigar o que motivou esses pais, o que motiva o que é feito dentro deste ambulatório, o que é feito por esses médicos, quais os tratamentos psicológicos, quais os quesitos técnicos para o tratamento que está sendo realizado, entre outros pontos. Portanto, comunico a vocês que já protocolei e comecei a coletar as assinaturas para abrir uma CPI aqui na Câmara de São Paulo para investigar justamente a mudança de sexo para crianças e adolescentes na cidade de São Paulo, que é a competência territorial que tenho para atuar. Mas não vai parar por aí não, tá? Isso é só o começo. Também vou protocolar aqui hoje, aqui na Câmara de São Paulo, um projeto de lei que proíbe qualquer clínica pública ou privada, qualquer entidade laboratorial, custeado com recurso público, privado, mas principalmente que tenha verba pública, que proíbe imediatamente a realização de procedimentos, sejam hormonais ou cirúrgicos, para mudança de sexo em crianças e adolescentes. Estabelece um corte através da maioridade penal para que somente as pessoas maiores de 18 anos possam realizar procedimentos para mudança de sexo na cidade de São Paulo. E que fique muito claro para aqueles que vão me atacar por conta disso. Este procedimento que eu estou adotando é pela segurança das crianças. O sujeito maior de idade, maior de 18 anos, que queira fazer a mudança de sexo, que se identifique como alguém do sexo oposto,
que faça com a tranquilidade total e com o pleno uso das suas razões. Não é meu dever e eu não quero impedir que ninguém seja feliz, que ninguém seja como bem entender. A pessoa é livre para ser o que ela é, e essa liberdade eu defendo. Porém, não vou tolerar que ataquem crianças, que pais embosquem os próprios filhos para satisfazer a própria esquizofrenia. Um pai que queria ter um menino, teve uma menina, começa a atuar para mudar a cabeça da criança e depois faz uma mudança de sexo. Uma mãe que queria ter uma menina, teve um menino, começa a atuar, a realizar praticamente uma alienação parental naquele filho para mudar o sexo. Vale dizer que no ambiente do direito de família existe e é punida a alienação parental. Para você entender em termos bastante claros, a alienação parental é quando, por exemplo, o filho reside com a mãe ou com o pai. A este que tem a guarda ou o outro começa a incutir pensamentos nocivos ao outro pai ou à mãe para justamente afastar um dos pais da relação da criança, começa a envenenar a cabeça da criança contra o outro. E a gente sabe que as crianças são influenciáveis. Eu tenho um filho, eu sei que ele é fruto daquilo que eu apresento para ele. As crianças são fruto dos conceitos, dos valores, dos princípios que nós apresentamos no curso da vida. Especialmente quando a criança está na fase de aprendizado, ali na primeira infância, ela vai absorver os valores dela. Então você pega um pai e uma mãe que quer mudar o sexo da criança, que já tem essa predisposição, seja psicológica, seja ideológica, e quer mudar o sexo da criança, naturalmente ele vai incutir esses valores na cabeça do filho, vai incutir esses valores na cabeça da filha, a criança vai começar a se sentir diferente, ou o pai não chega pro filho e fala, não, menino, meu filho, azul é cor de menino, rosa é cor de menina. O pai faz isso, é simples. Ah, que absurdo que o Rubinho tava... É verdade, meu irmão, é verdade, o chá de bebê do meu filho tava lá rosa e azul, fim de papo. Isso não tem nada de preconceituoso, são simplesmente conceitos de separação de sexo. Se na vida adulta resolver optar pela mudança de sexo, que o faça em segurança, que o faça bem, mas não que seja feito pela influência dos pais. E principalmente com o poder público custeando a patologia psicológica dos pais. Porque a criança não sabe o que está acontecendo. O menino de 2 anos não sabe se ele se identifica como menino ou não. O menino de 2 anos tem toda a inocência de uma criança, ele só quer brincar. Às vezes ele prefere brincar de boneca, às vezes prefere brincar de casinha, às vezes a menina quer brincar de bola. Quantas meninas não eram moleques e ficavam correndo na rua com os meninos? Eu brincava de bola na rua, soltava pipa, tinha menina que fez isso junto. Hoje são mulheres, têm filhos, casadas, felizes. E assim sucessivamente, é a história da vida. O que eles estão fazendo agora é simplesmente impor a agenda ideológica a despeito da segurança das crianças. E isso a gente não pode aceitar. Isso a gente não pode acatar de maneira alguma. Para vocês conseguirem entender e ser um pouco mais didato, entendam o processo de bloqueio hormonal. A criança recebe hormônios para que ela não entre na puberdade. A partir de então, a pessoa que se identifica como mulher passa a tomar estrógeno, ou seja, causa aumento das mamas, ela toma hormônio feminino. No caso da mulher que se identifica como homem, ela passa a tomar testosterona, o hormônio que traz as características masculinas, virilizadas, crescimento de barba, entre outros. Isso é genética. O que acontece é que isso não está sendo feito com um adulto que já teve a formação do corpo, está sendo feito com uma criança, ou seja, imagina as consequências para o futuro. Imagina as consequências para a vida dessa criança. Dá uma olhadinha, eu tomei o cuidado, porque isso não é uma coisa que está acontecendo desde agora do país, não é um invencionismo. Não há legislação vigente, não há norma que proíbe, nem norma que obrigue. Então o HC da USP, na ausência de normas, resolveu lacrar e criou esse laboratório de experimentos. Só que aí eu pesquisei a legislação e eu levantei o PL 5002 de 2013, adivinha de quem? Do grande Jean Willis, o ex-Big Brother do PSOL, e a Érica Cocai. O projeto, na verdade, pretendia facilitar a mudança de sexo. Não tinha necessidade de acompanhamento, nada. Você simplesmente podia mudar de sexo. E a grande realidade é que o acompanhamento psicológico, médico, é importante para as pessoas adultas que fazem a mudança de sexo. Afinal de contas, a aparência da pessoa muda e ela precisa desse acompanhamento para a própria saúde dela. Nós temos que tutelar a saúde das pessoas. E o Jean Willis, para lacrar, simplesmente esqueceu a saúde das pessoas que vão mudar de sexo. Isso foi arquivado. Só que essa gente toda esquece, por exemplo, das estatísticas. E aí, para contribuir, você sabia que estudos recentes apontam que 60% a 90% das crianças que têm disforia de gênero, ou seja, se entende como um gênero diferente, ela tem a regulação e passa a se identificar como o que ela realmente é durante a puberdade?
Agora, se não é permitida a puberdade, o que os pais estão fazendo é retirar da criança a possibilidade dela se entender como o gênero que ela nasceu. Olha só o roubo que eles estão fazendo quanto à liberdade dos próprios filhos. Mas não para por aí não. Você sabia que existe colateral disso, né? Se você, por exemplo, for meio boladão e está vendo esse vídeo, você sabe que se você tomar bomba demais, você vai ter efeito colateral. Pode ser espinha, pode ser um infarto, pode ser um câncer de próstata, por exemplo, mas alguma coisa vai acontecer. E nesses tratamentos hormonais que são feitos com jovens, há aparição a casos de osteoporose precoce por conta do bombardeio hormonal feito nessas crianças. E é exatamente isso que está acontecendo. Infelizmente, o HC da USP aparentemente se afastou da sua função principal, que é ensinar os jovens médicos, os estudantes de medicina e também apresentar, ou melhor, entregar para a população um tratamento de saúde pública. Eles estão preocupados em lacrar e não com a saúde. O governo está preocupado em lacrar e não com a saúde. Hoje o HC da USP é custeado pelo governo do estado de São Paulo e também recebe verba federal, recebe emenda, recebe um monte de coisa. E é um hospital importantíssimo. Eles têm um caráter para a saúde da cidade de São Paulo, de todo o estado de São Paulo até do Brasil, importantíssimo. E é revoltante que um setor que envolve recursos, que envolve hormônio, que envolve uma massa de trabalho, esteja se dedicando a esse tipo de pauta, ao invés de se dedicar a doenças reais que acontecem agora na população de São Paulo, acontecem agora na população brasileira e que simplesmente são deixadas à margem, como vocês viram nos comentários da população na própria matéria do G1. É óbvio que isso não vai passar barato. E no que eu puder fazer para, 1, investigar, 2, criar legislações que, se não barrarem, pelo menos obstaculizem, dificultem a vida dessas pessoas, é inaceitável que isso esteja acontecendo, especialmente com recurso público. Então, naturalmente, eu vou usar o meu mandato e todas as ferramentas que estiverem à minha mão para criar obstáculos, para impedir que esse procedimento, que esse tipo de coisa seja realizada aqui na cidade de São Paulo, que esta seja a vanguarda legislativa contrária a esse abuso, a esse crime contra as nossas crianças no Brasil e que, principalmente, os responsáveis por isso sejam punidos, porque, volto a dizer, o dever de tutela da saúde dos filhos é dos pais. E os pais que estão promovendo esta alienação dos próprios filhos deverão responder por esse crime, por essa barbaridade. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.